E olha, já estamos cansados de ouvir que 2020 foi um ano atípico, não é? Mas foi mesmo. Muita gente ficou mais tempo em casa e passou a dar valor, inclusive, às plantas. E o verde foi um aliado para enfrentar os momentos de isolamento e trazer aconchego e manter contato com a natureza. Tanto que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Floriculturas, as vendas de plantas aumentaram 10% no Brasil no ano passado. Aqui é um lugar especial para Carla. É onde ela fica sempre que pode para relaxar. O amor por plantar e colocar a mão na terra veio mesmo durante a pandemia. Ela conta que o jardim a ajudou a passar pelos momentos de tensão com a incerteza desses tempos atuais. A natureza por si só ela já te acalma, né? Então, assim, você está mexendo na planta, na terra, está cuidando de um lugar que é teu, você está criando um ambiente que o resultado, depois você vê as flores aqui, você ter esse ambiente, essa recepção na tua casa, já te dá uma perspectiva muito bacana, assim, para frente, né? O trabalho que eu estou fazendo agora, eu sei que o resultado vai ser bonito, vai ser aconchegante. E o passatempo foi aumentando. Carla passou a plantar em vasos, fez um jardim em outra área atrás da casa e agora não fica sem mexer na terra. Eu queria que fosse algo assim que eu estava preparando para o meu lar. Começa pequenininho, aí você vai gostando, vai aumentando o jardim, tanto que eu fiz esse primeiro, depois fiz um outro espaço lá nos fundos. O que aconteceu com a Carla aconteceu com muita gente durante a pandemia. O pessoal ficou mais tempo em casa, passou a observar o que poderia melhorar e as plantas vieram para ajudar. Tem muitos clientes que eles... Teve até um cliente que marcou uma vez que ele falou que estava só dentro de casa, parado, né, sem trabalhar, e estava já cansado de ver aquela parede sem nada, sem cor, sem vida, e resolveu dar uma enfeitada, colocar uma plantinha com um vasinho montado lá dentro de casa, né? Aqui, nesse produtor de Joinville, as vendas dobraram de 2019 para 2020. Eles produzem grama amendoim, muito usada em morros para segurar o solo e também na decoração. Outra produção daqui é do podocarpo, também conhecido como pinheiro de Buda. A espécie é muito utilizada para cerca viva e, nesse caso, a orientação é plantar uma do lado da outra com cerca de 35 centímetros de distância entre elas. Se for cerca viva, o arbusto deve ser plantado diretamente na terra. E o segredo é a poda, que faz crescer e encorpar nas laterais. Se você quiser, também pode plantar em vaso e nem precisa regar tanto. Nessa propriedade, eles produzem também mussaenda. Muito utilizada em jardins, a árvore pode chegar a 3 metros de altura. Ela gosta do clima subtropical e de água. Vai em sol também. As vendas aumentaram, inclusive, para as plantas de locais internos. Apartamentos, casas geminadas, espaços menores, têm alternativas. Não tem desculpa para não ter planta dentro de casa. A Dracena compacta gosta de sombra plena e um copo de água a cada 2 semanas é suficiente para ela ficar feliz. O pau d'água também vai bem na sombra plena ou meia sombra. Pode até ficar longe da janela e é resistente a pragas e ao ar-condicionado. Outra opção para ambiente interno é a costela de Adão. Fácil de cuidar, a planta de origem mexicana gosta de clima tropical. E olha, foram tantas plantas vendidas nesse período de pandemia que algumas chegaram a faltar no mercado. A gente até conversa com muitos produtores, né? E a maioria fala assim que teve plantas que venderam tanto que eles acabaram ficando sem. E no geral, assim, empresários do ramo de plantas também, eles falam que as vendas melhoraram bastante nesse período de pandemia em comparação com o ano anterior, né? A gente sentiu muito também aqui que as vendas praticamente dobraram no ano de 2020. E se você tem receio de cuidar de planta, saiba que elas dão sinais. O importante é ficar atento à planta, observá-la. Quanto à questão da rega, por exemplo, uma dica é observar a umidade na terra, colocar o dedo na terra mesmo. Se o dedo sai sujo, é porque está com bastante água ali e a planta está ok. Se o dedo sai limpo e a terra está seca, coloca um pouquinho mais de água. Também é importante observar as folhas, se estão amareladas, se estão caindo. Quase sempre tem solução para salvar a planta.
A gente sempre passa para o cliente que ele tem que ficar atento na planta que ele tem dentro de casa, ou até mesmo no jardim. Às vezes tem alguma praga na planta e o cliente não percebe, ou às vezes a planta está ficando muito murchinha, eles não percebem, falta de água, ou às vezes também pode ser excesso de água, vai muito de cada planta, né? Tem plantas que gostam mais de água, outras menos de água. Em alta também estão os pendentes, as plantas aéreas. E olha, quando uma planta chega em casa, ela vem para trazer vida e boas energias. O Eduardo agora vai nos ensinar a plantar. A gente coloca argila ou pedra embaixo e então terra adubada. Na hora de colocar o torrão, nunca coloque no fundo do vaso. Coloque mais terra embaixo. Pode deixar um espaço em cima para fazer um acabamento com pedra ou casca de pinos. Essa é uma yucca, que pode ir em espaços internos, mas ela também gosta de sol. Dá para colocar perto de uma janela e vai muito bem em sacadas. Logo que a gente planta, é bom regar mais, para pegar bem. Depois, um copo de água cada 2 semanas já tá bom. E é só curtir o verde perto de você. Os benefícios que ele traz para quem põe a mão na massa ou só para quem contempla.